E aí, fala Du, beleza? Cara, o que manda pra hoje aí? Então, galera, chamei o Edu aqui pra gente bater um papo por conta de um vídeo que a gente recebeu aqui de várias pessoas da semana passada pra agora, falando sobre mergulho técnico. É muito comum aqui em Brasília a gente ter mergulho técnico, a gente tem as condições muito facilitadas, né, Edu, pra fazer mergulho aqui. E isso acaba gerando algumas situações interessantes. E aí, por isso, chamei o Edu aqui pra gente ter um vídeo de react sobre essa postagem que foi feita sobre uma situação e etc. E aí, Edu, queria saber um pouquinho assim, você que está no mundo do mergulho há muito tempo, está aí falando sobre mergulho, especialmente sobre mergulho técnico há tanto tempo, quais são os principais pontos de atenção, antes da gente começar até a falar do vídeo, etc, propriamente dito, quais são os principais pontos de atenção que você destacaria para uma pessoa que está querendo buscar o mergulho técnico? Eu acho que, falando já com uma experiência muito grande de mergulho técnico que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos, aí esse ano completo 30 anos como profissional de mergulho, eu acho que como instrutor de mergulho técnico, talvez uns 20, não sei. Então, assim, uma coisa que eu vejo que as pessoas têm que procurar com muito carinho é justamente a instrução, Porque independente da agência que ele vai, que esse instrutor está afiliado, o mais importante, na verdade, é quem é esse instrutor. Mergulho técnico não é uma atividade como no mergulho recreativo, que é uma atividade super segura, com número de acidentes baixo, etc. Estatisticamente, o número de acidentes é muito baixo no mergulho recreativo. No mergulho técnico é o contrário. Estatisticamente, o número de acidentes são altos. A gente tem, inclusive, em Brasília, alguns casos de morte aqui. Então, é necessário que quando a pessoa vai buscar um treinamento de mergulho técnico, ela busque um instrutor muito qualificado e que seja muito conceituado. E que seja uma pessoa extremamente responsável, porque não é brincadeira. Assim, é legal, é divertido mergulhar 50, 70, 100 metros dentro de uma caverna, ou que seja, num naufrágio, mas é um risco muito alto, então precisa ser feito com muito carinho, com muito cuidado e com responsabilidade. E até complementando, Edu, eu acho que é interessante a gente pensar no seguinte, Quando a gente fala de como procurar a sua instrução, a gente acaba falando também sobre a experiência dessa pessoa, Porque assim, os próprios manuais de várias agências falam no sentido de que muitas vezes no seu curso você vai aprender procedimentos, você vai aprender a executar procedimentos, mas naquele momento talvez você ainda não entenda a importância daquele procedimento, porque você ainda não vivenciou situações que te mostram que, eu tinha que ter me apegado estritamente à regra para que tudo acontecesse do jeito correto. Exato. Então, se o seu instrutor muitas vezes não tem uma vivência, se você não sabe se ele tem essa vivência, qual o repertório que ele vai ter de situações para compartilhar com você, Então assim, eu acho que quando a gente vai para o mergulho técnico, a gente tem essa preocupação muito grande com isso, De assim, você vive aquilo que você está instruindo, Exato. Você faz mergulhos técnicos com frequência, Você está mergulhando para você também, Porque muitas vezes a gente vê, em alguns casos, profissionais que apenas se dedicam a ministrar cursos, mas não fazem treinamentos paralelos, não fazem mais cursos, não se especializam mais, então não desenvolvem novas habilidades, não se atualizam, Então isso vai, obviamente, atrapalhar todo o processo aí de treinamento de um determinado mergulhador, porque esse profissional não está preparado para fazer aquilo. Ele está desatualizado ou ele não se mantém atualizado. Nossa. E quando a gente vem para o mergulho técnico, eu acredito que a gente, além de ter essa busca, a gente precisa também entender que a gente está mudando um pouco o mindset daquilo que a gente mesmo faz como mergulhador. Então, no mergulho recreativo, enquanto a gente, na grande maior parte das vezes, pega os equipamentos, vai para a beira do lago, vai mergulhar, vai curtir, sai lá brincando, tal, não sei. No mergulho técnico a gente vai fazer o mesmo. Só que a gente tem toda uma fase pré-mergulho que ela talvez seja tão importante, talvez não, ela é tão importante ou talvez até mais importante que a execução do próprio mergulho, porque na verdade você só vai conseguir executar aquilo que você preparou para executar. Então essa preparação ela é extremamente relevante e importante e precisa ter uma atenção muito grande, Essa talvez seja um grande divisor de águas entre mergulho técnico e mergulho recreativo, O mergulho recreativo ele é muito feito, como podemos dizer, on fly, Ou seja, você vai decidindo as coisas ao longo do tempo. É claro que tem que ter um planejamento prévio, você deve planejar antes, mas ele é um mergulho mais contemplativo. Você pode ir decidindo, por exemplo, em vez de ficar 20 minutos, ficar 25 minutos, ficar 5 minutos a mais do seu planejamento, porque você tem gás, você está numa situação tranquila, você fica. No mergulho técnico, não.
Mergulho técnico, tudo tem que ser muito bem planejado antes, né? Você tem que ter a quantidade correta de gás, os equipamentos têm que ser verificados com muito mais carinho, com muito mais cuidado do que no mergulho recreativo. Então o mergulho técnico envolve um risco muito alto, então precisa de uma série de cuidados, né? Para justamente mitigar todos esses problemas que podem acontecer. E até que você trouxe a questão de problemas e tal, quando a gente fala de mergulho técnico, a gente nessa fase pré-mergulho, nessa fase de planejamento, a gente pensa nesses problemas, né? No que pode acontecer, assim. Exato. Sei lá, eu elencaria aqui, sei lá, possibilidades de perda de gás, possibilidades de perda do UPLA, possibilidade de falha de equipamento, etc. Tudo isso a gente planeja pré-mergulho, a gente consegue prever isso, assim, a gente consegue antever. Com certeza. Uma das premissas do mergulho técnico é isso, né? Tudo é em dobro, né? Tudo é no mínimo em 2, né? Às vezes mais de 2 equipamentos, 3. E sempre a gente vai prever o que fazer no caso aconteça algum problema. Com algum equipamento, com algum procedimento, em algum momento do mergulho, se houve a necessidade de pular o planejamento por algum erro, por alguma função, por um problema no equipamento. Então tudo isso vai ser planejado antes. E quando você tem esse planejamento antes, né, e tudo é muito bem organizado, mesmo que eles ocorram, você consegue resolvê-los de maneira bastante simples, né? Porque aquilo está exaustivamente treinado. Então isso torna o mergulho técnico criativo. Então antes da pessoa pensar em entrar sob o teto, né? Pensar em entrar em descompressão, que a gente fala que é o teto, né? O teto virtual, né? É como se fosse uma caverna, mas é um teto virtual, você não pode subir de jeito nenhum. Então a pessoa, antes de entrar nessa fase, ela tem que estar muito bem preparada para todos esses acidentes, para todos esses problemas que podem acontecer, inclusive com o equipamento. Então, se a pessoa não está preparada ainda para isso, ela não deveria estar entrando em descompressão. Ela deveria estar ainda em mergulho sem descompressão para poder aprender a lidar com aquela situação. E não descobrir, no meio de um mergulho descompressivo, que ela tem um problema com o equipamento e ela não sabe como resolver direito. E que aquilo pode gerar uma puta bola de neve para ela, né? Vai sempre gerar, né? Então a gente volta aí para uma ideia de que o mergulho técnico ele começa muito antes até do planejamento para mergulho, ele vai começar na cabeça do mergulhador. Na cabeça do mergulhador. Então assim, o cara, para a pessoa, né, para poder partir para essa fase do mergulho técnico, ela tem que estar preparada, inclusive psicologicamente, para lidar com problemas. Eu brinco aqui quando a gente está dando aula na Lagão, especialmente mergulho técnico, que problemas no mergulho é tipo Vegas, né? Assim, aconteceu lá embaixo, a gente resolve lá embaixo. Então a gente precisa estar com um mindset de fato moldado de uma forma tal que eu entenda que, cara, eu tô de fato indo para cima da linha do problema, né? Como se diz, saindo do mergulho recreativo, que é muito longe de problema, de incidente, de acidente, etc. No mergulho técnico, a gente não é que a gente está próximo da linha, a gente está em cima da linha do problema, né? E aí, assim, cara, se eu tô disposto a estar em cima dessa linha, eu tenho também que estar preparado para saber que vai acontecer problema. Os problemas vão acontecer e eu preciso estar preparado psicologicamente para lidar com aquilo de forma que aquilo não seja um gatilho de uma grande bola de neve, né? Exatamente. E vai virar uma bola de neve, não tem jeito, né? Porque um problema vai te levar ao estresse, o estresse te leva a um raciocínio mais difícil, né? Você está estressado, então leva a um raciocínio mais difícil, prejudica a coordenação motora, então vai virando uma bola de neve. Um problema que era um problema simples de resolver pode se transformar num grande problema porque a pessoa não sabe resolver. Então, esses acontecimentos, eles acontecem com frequência nos cursos de mergulho técnico, mas isso sempre a gente procura tomar o cuidado de, enquanto ele não está preparado para lidar com todos esses problemas, ele nunca vai entrar em DECO. Né? Ele vai ficar sempre numa simulação de DECO, até que ele possa lidar com todos esses problemas de maneira calma e tranquila. Eu brinco que o último momento em que a gente fala assim, bom, agora chegou a hora de você provar que você realmente consegue fazer um mergulho descompressivo. Que é quando a gente faz aquele último mergulho sem descompressão, em que a gente cria todos os problemas possíveis e imagináveis, né? O cara perde o computador, o cara perde o stage, o cara perde o regulador de free flow, ele perde a máscara, ele perde o computador principal, né? E a gente vai criando aquela bola de neve de problemas e ele não pode subir, né? Até ele conseguir resolver todos os problemas. Só que, nesse momento, ele não está em DECO ainda. Então, mesmo que ele entre numa bola de neve, ou entre em pânico, ou se apavore e suba, ele não vai ter acidente, porque ele não está em DECO ainda. Então a gente só leva o cara para DECO quando ele realmente está preparado, ou seja, quando ele realmente passa por esse teste de fogo, vamos dizer assim, né? Para ele poder mostrar que não, agora tudo que aconteceu lá embaixo
eu vou conseguir resolver mesmo que eu não esteja com o meu instrutor. Porque a gente não pode levar nunca em consideração que o nosso aluno vai estar com a gente no final do mergulho. Pode acontecer uma separação. E se nessa separação o aluno tiver um problema, ele tem que estar apto a resolver. Porque eu não vou estar lá para resolver. Né? Eu não vou estar lá para estar com ele, porque a gente se separou por algum motivo. Não dá para confiar no mar, né? Sim. O mar é imprevisível, ele pode se separar de mim por uma corrente, por uma perda de visibilidade, né, instantânea, uma mudança de maré, alguma coisa que nos forçou a nos separar. Então, se eu estou com um aluno que não está preparado, né, esse cara não pode estar em DECO ainda. Né? Exato. Boa. Bom, é isso. Eu acho que aqui a gente faz um briefing, Né? pré-react para a gente entender assim, a relevância do apego a regras e procedimentos que a gente tem no mergulho técnico. Né? É muito comum as pessoas verem a gente, às vezes, começando o mergulho técnico, e aí o mergulhador se isolando um pouco, se concentrando no seu equipamento, se concentrando no seu planejamento, para só então voltar ali ao grupo e aí em grupo começar. Né? É uma atividade que, assim como no mergulho recreativo, também é uma atividade coletiva, então as pessoas vão se juntar para começar aquele mergulho. E vale aí um aviso aí também, quando você encontrar um mergulhador de rebreather, um mergulhador técnico no barco e ele não te responder nem bom dia, às vezes não é porque ele é mal educado, é só porque ele está concentrado no que ele precisa fazer, Exato. no planejamento que ele precisa planejar ou nas checagens que ele precisa fazer, e a qualquer distração que ele tenha pode fazer com que ele pule uma das etapas. Então por isso que às vezes ele não vai falar com você até ele terminar a checagem. Exato. Depois ele volta a ser uma pessoa normal. Não é arrogância. Não é arrogância. Não é arrogância. É porque de fato ele é extremamente apegado a procedimentos. É a mesma coisa que você entrar no avião e ir lá falar com o piloto do avião. Na hora que ele está fazendo o checklist, ele vai te ignorar. Ele vai fechar a porta da cabine e falar, cara, não posso falar com esse cara agora. Eu tenho um checklist para cumprir. É isso. Então, é isso. Show. Bom, então, Du, vou colocar aqui o vídeo na tela para a gente ir vendo o vídeo e a gente ir comentando algumas percepções que a gente tiver ao longo do vídeo. Beleza. Lembrando sempre que a gente está vendo uma situação pontual, etc., sem julgamento, sem nenhum tipo de juízo de valor. A gente vai só ver o que rolou nesse mergulho aqui, beleza? Beleza. Então esse foi o vídeo que a gente recebeu. Que é um mergulho aqui em Guarapuava. Esse vídeo até deu uma viralizada, né? Deu, Os grupos, comunidade, Mergulho todos mandaram. Exatamente. Agora nós vamos botar equipamento, botar roupa de Consigo acelerar. Não, tudo bem. Bom, então a gente vê um mergulhador aí na preparação do mergulho, né? Ele está ali mostrando que está se preparando, mostrando que está partindo para um mergulho de instrução do curso dele, de mergulho técnico, etc. Ele mostra que ele fez um planejamento ali que está anotado no slate. Agora ele traz ali os gases que ele está levando, EN50 e oxigênio puro e tal. Tem como dar uma pausa no vídeo? Não? Claro. Não sei se você notou ali, mas por exemplo, os stages dele estão com reguladores yoke, né? Sim. Então, o ideal no mergulho técnico é que esses reguladores de stage estejam com DIN. Pode voltar um pouco, ver se a gente consegue voltar e ver se... Agora, ver se é um yoke mesmo. vamos ver aqui. Ó, tá vendo? Me parece ser... os não, dois. esse é um DIN, né? E esse me parece ser um yoke. Né? O oxigênio puro está com DIN e o EN50 está com o yoke. EN50 parece ser um yoke. Qual a diferença, Du? Por que que é Pois interessante? no mergulho técnico, a gente tem que sempre levar isso em consideração, gente. O EN50, ou seja, um stage, né, de DECO, de maneira geral, no mergulho técnico, o recomendado, tá, é que a gente sempre use os reguladores DIN. Qual é a diferença do DIN para quem é recreativo não vai saber muito bem a diferença, mas o yoke, ele é um sistema de conexão americana e ele é um sistema muito frágil. Qualquer porrada que você dê, qualquer pancada que ele sofra aqui, esse regulador vai ser completamente deslocado da torneira. Porque ele é só um encaixe, né? Porque ele é só um encaixe, ele tem um parafusinho com uma pontinha de caneta que segura na torneira. Ele vai soltar, né? E o cara vai perder completamente esse stage, né? O DIN não, o DIN como ele enrosca para dentro da torneira, né? Ele é um parafuso grosso, enroscado para dentro da torneira. Então qualquer pancada que ele dê não vai fazer nada, não vai mudar Ele não nada. desloca o regulador. Para você arrebentar isso aqui, você tem que dar umas marteladas de marreta forte para ele poder sequer dobrar. Se ele estiver pressurizado, então... Pressurizado, você vai dar porrada de marreta e ele vai no máximo envergar, mas não vai deixar de fornecer gás. Então esse regulador aqui, para
mergulho técnico, ele não é apropriado. Ele é um regulador recreativo que foi configurado para mergulho técnico. Notem que a mangueira até está meio torta, né? Porque não tem a saída adequada para ele fazer a descida. Já no outro a gente vê a mangueira descendo, né? No segundo estágio você nota que não tem a proteção da válvula de exaustão, o que pode fazer com que objetos, graveto, folha, pedra, entre aqui dentro. Como não tem a proteção da válvula de exaustão, entra aqui dentro e causa justamente um alagamento do regulador. Ou seja, o regulador não fica estanque, fica entrando água. Então aqui pode ser um ponto de falha e aqui é um ponto de falha. Boa. E são esses detalhes, né? O que a gente falou, a gente se apega no mergulho técnico a detalhes. São detalhes. Detalhes como diz o ditado, né? O diabo mora nos detalhes. Exato, exatamente. É ali que vai dar problema. Boa. Quando é 100%, é a 50. Então ele está numa configuração. Então o yoke está no E50. Está no E50. Uma dupla nas costas, uma dupla de aço. O instrutor com a mesma configuração, aparentemente. Aparentemente com a dupla também. Que é pouco ainda, não poder sair da água. O que é o instrutor de 86 anos, tá olhando a câmera, então talvez tenha vídeo debaixo da água, não é garantido. Sempre vi seu equipamento. Eu queria parar aqui, nesse ponto. Na hora que o mergulhador comenta, né? Sempre revise seu equipamento. Eu acho que isso é um ponto extremamente relevante da gente levar em consideração, que faz todo sentido. Especialmente na hora que a gente está entrando na água, né? Exato. Então assim, o revise seu equipamento, ele não pode ser uma frase protocolar. Ele tem que ser feito na prática. Então, qual é o momento, assim, o que a gente ensina aqui na Lagão para as pessoas quando a gente está fazendo mergulho técnico? Que o revise seu equipamento é o revisar no momento em que você está entrando na água. Porque não adianta eu preparar todo o meu equipamento fora da água e na hora que eu entrar na água, eu entrar às vezes com pressa, na correria, com alguém me barulhando o ouvido, bora Gui, acelera, e eu abrir mão das minhas checagens e aí, na hora de entrar na água, eu não garanti que aquele meu equipamento está completamente funcional. Eu acho que essa frase que ele traz é muito interessante. E é isso, né? A gente tem que saber entender que o mergulho técnico é by the book, né? Ele tem que ser feito exatamente como está no manual, né? E essa frase é interessante porque justamente mostra isso. Se você faz a checagem antes do mergulho, você previne uma série de problemas com o equipamento. Né? Problemas que poderiam ser identificados logo na checagem. Então, por exemplo, se eu estou com uma dupla nas costas, eu tenho que, ao entrar na água, a checagem não pode ser fora da água. Né? Ao entrar na água, eu tenho que checar se o regulador do posto direito está funcionando, do posto esquerdo está funcionando, se o meu stage está funcionando, tanto de O2 quanto de O50. Ou seja, pressurizá-lo, botar na boca, respirar com o rosto dentro d'água. Para ver se realmente ele está estanque, se a água não está entrando, né? Se ele está realmente permitindo uma respiração. Né? Inclusive fechar, né? Inclusive fechar. Porque eu não posso perder aquele gás no meio do caminho. Teste negativo, positivo, etc. Boa. Beleza. E aqui ele começa o mergulho. E aí mostra aí curtindo. Você tem, ele mostra o mergulho curtindo, legal. A parte do mergulho a gente pode até cortar. É só passeio e tudo, não teve. Isso. Não mostrou nenhum exercício, né? Isso. E aí ao final aqui do passeio que ele mostra, ele traz um debriefing que ele fez, que ele mesmo fez aqui sobre o mergulho. O cuidado que a gente precisa ter com tudo que podia dar errado deu, né? Assim, deu. Como a gente falou no início, né, a gente está em cima da linha do problema. Então, no mergulho técnico, a gente não pode achar normal isso. Os gases, você abre e fecha todas as válvulas, né? E no segundo grupo, entender esse lance, que a válvula no meio desse manifold. Eu fechei esse daqui, tá? Como que a gente pode evitar isso, Du? Pois é, então, aí você tem ali, ele comenta no vídeo que ele fez o cheque de válvulas. Que ele fechou? Ele fechou o manifold, né? Que é essa torneira no meio aqui, que seria o isolador do manifold, na verdade. Isso. Ele fechou o isolador do manifold. Isso é um erro muito comum com duplo. Né? Eu, abrindo uma parte aqui, eu não sou fã de duplo, um dos motivos é esse. Mas assim, isso é muito comum com duplo. O cara achar que está abrindo o manifold, né, o isolador do manifold está fechando o isolador do manifold. Isso você isola os dois cilindros, que deveria ser usado somente numa emergência. Né? Então, nesse caso, ele sem querer ele fechou. Só que assim, o que acontece na vida real? Como é que a gente faz, Gui? Eu checo o meu e você checa o seu.
E existe uma outra checagem também, que também é meio que, assim, não vou dizer que é obrigatória, mas é uma checagem muito recomendada, que é aos 5 metros de profundidade, a gente repete esse procedimento. A gente faz fora da água, um checando o outro, e aos 5 metros a gente repete esse mesmo procedimento. Por quê? Porque manifold com isolador já foi de fato, né, responsável por umas 3 mortes nos Estados Unidos. Por justamente o cara estar com o manifold, o isolador fechado, e ele ter tido, infelizmente, o falecimento. Então, por existir esse problema, é que se checa fora da água. E depois, a 5 metros, a gente checa de novo, antes de começar o mergulho, de verdade. Né? A 5 metros ali, naquela descidinha ali, você dá uma paradinha, dá uma checada de novo para ver se realmente todas as torneiras estão abertas. Né? Mas essa confusão de para que lado fecha, para que lado abre, ela é visível para quem mergulha com dupla nas costas. Por isso que eu não sou muito fã. E aí a solução que a gente tem... não gosto de dupla, na verdade. Não, Exato. Aqui na Lagão, por exemplo, a gente não tem uma dupla montada. Exato. Porque ele realmente é um gatilho muito grande para problemas. Agora, assim como a dupla tem seus problemas, às vezes o site também gera uma complexidade maior para a pessoa que está ali gerenciando e tal. Ela tem que trocar gases e tal. Agora, se a gente então pensa em promover o cheque pré-mergulho, mais uma vez, são procedimentos e a gente tem que ser pegado a procedimentos. Se a gente segue o passo a passo, a gente teria evitado um problema como esse. Poderia ter evitado. Acho que se há uma checagem, né, do dupla, né, porque 2 cabeças pensam melhor que uma, por isso que no mergulho técnico, gente, não existe mergulho solo, só existe no mergulho recreativo. Né? Então o mergulho técnico é muito complexo, é muito perigoso, então por isso tem que ser feito no mínimo dupla. E aí, um checa o outro. Então 2 cabeças lembram melhor que uma e não erram, né? De repente. Então a gente não sabe se foi feito o cheque de duplas, mas ao que tudo indica no vídeo, ele que fechou e ficou fechado. E ele comenta que entrou na água com ele fechado, né? Ele percebeu em outros momentos isso, pelo que ele fala aqui. Vamos seguir aqui então. Ó, ele mesmo cita que os circuitos não se comunicam, que ele zera um cilindro e o outro pode estar cheio, etc. Aí a gente esqueceu, mergulho já foi 43 minutos, né? No minuto 50 mais ou menos, eu estava cansado, era a volta, e o mergulhador atento estava nadando forte. Pode dar uma paradinha. Assim, ó, ele planejou um mergulho para 93 minutos e com 50 minutos ele já estava exausto, pelo que ele coloca. Exato. Mais uma vez, né? A gente entender, a gente precisa entender os nossos limites, né? Quando a gente vai planejar um mergulho como esse, porque poxa, ele estava fazendo um cilindro com um mergulho, com uma dupla de aço nas costas, ao que tudo indica pela imagem. Pode ser aço. E mais duas S80s penduradas nele. Isso, mais o arrasto. Mais o arrasto de tudo isso. E aí, na metade do mergulho, próximo da metade do mergulho, ele já se sentia exausto com aquilo. Isso pode ser um problema, né? Exatamente. E assim, uma das coisas que as pessoas também às vezes não entendem, e essa é uma das diferenças do mergulho criativo, né? O mergulho criativo, o mergulho contemplativo, o mergulho de lazer, você faz uma vez por ano, 2 vezes por ano, etc. Mas no mergulho técnico, não, é uma atividade esportiva. Então você tem que estar preparado, né, fisicamente para isso. Então, aliado ao curso de mergulho técnico, ou durante o mergulho técnico, você tem que estar treinando, fazendo musculação, fazendo natação, fazendo algum esporte, para você poder ganhar massa muscular para fazer mergulho técnico. Eu me lembro que eu conheço caras de muitos anos atrás, amigos meus de anos atrás, que quando começaram a mergulhar técnico eram super magrinhos, etc. E depois viram necessidade durante o curso, e hoje são caras extremamente fortes. Né? Porque fala assim, ou eu treino, ou eu malho, e faço força, e nado, e faço exercícios físicos, ou eu não vou dar conta do mergulho técnico. Ainda mais no início, que o cara não tem tanta destreza. Sim, e acaba força, né? gastando muita força à toa. Massa. E isso tem escrito nos manuais, inclusive, falando sobre o preparo físico, a necessidade dessa preocupação. Exatamente. Um outro ponto que ele fala aqui na sequência também, que é importante a gente destacar, você comentou ainda agora, né? Mergulho técnico não quer dizer que é um mergulho solo, né? Aliás, não tem mergulho solo e mergulho técnico. Não tem mergulho solo. Então, quando a gente está mergulhando e aí ele comenta que o mergulhador se afastou porque estava muito acelerado, né? Eu acho que traz uma outra preocupação importante quando a gente fala de mergulho técnico, né? Assim, a gente não virou o super-homem porque virou o mergulhador técnico, a gente não virou o Mega Master, a gente só sabe procedimentos diferentes para executar habilidades que antes no mergulho recreativo a gente não tinha noção. E a distância é isso, é 1 metro, 2 metros no máximo. Né? Especialmente num lugar tipo lago que a gente tem uma visibilidade reduzida. Muito ruim, exatamente. Né?
Então a distância tem que ser muito curta, porque é diferente no mergulho recreativo, né? Se você está sem ar e você pede o ar de alguém, você consegue nadar aí uns 10 metros, 5 metros, talvez em grande velocidade. No tech não, você vai demorar muito para chegar. É um elefante branco. É um elefante branco. Vai ter que empurrar um elefante para chegar até o cara para poder pedir gás. Então tem que estar muito próximo um do outro, não pode estar longe demais. Legal. No que eu entrei em pânico, você tem um ataquinho de pânico lá embaixo, sinalizar ele com a lanterna. Então, ele estava tão longe que precisou usar a lanterna. Ele só conseguiu sinalizar com a lanterna. Né? Então, ele estava já estressado, cansado e muito distante. Porque só a lanterna que via, né? E nesse momento, pra perceber. Pelo que ele diz, e nesse momento ele mesmo diz que teve um ataque de pânico. Um ataque de pânico. Ó, a bola de neve já tá gigante, parado, né? A avalanche já tá pronta. Tá pronta. Subindo dos 34 para os 25. Exercício estressa, né? Então, mas é desesperador. Você tá 30 metros debaixo d'água, saber que você não pode subir uma vez. Ele já tava em deco real, né? Uhum. Ele tava a 30 metros, não pode subir. E aí você tem que se controlar lá embaixo. Então o procedimento é de avaliação, né? Deu a pane, você faz o check de todos os componentes. Né? Tem o gás, circulador funcionando, visibilidade ok, acelerador, o bolo de fogo ali e tal, sei tudo, beleza, check. Aí na hora que a gente recuperei, continuamos o mergulho, respiração contada. No procedimento fazer uma troca de garotos, o regulador do meu E50 estava lixado, então eu continuei com ela 29. Cara, uma parada aqui. Aqui é um essa ponto parte crítica. Aqui talvez seja o motivo da gente ter recebido de tantas pessoas esse vídeo, né? E a pergunta que mais chegou quando me mandam é assim, cara, percebeu aos 21 metros, na hora de fazer a descompressão, que o regulador estava bichado? Exato. Como que a gente podia ter evitado isso, Du? Isso, como que o mergulhador podia ter evitado? A gente falou lá no início, né? Quer dizer, a primeira coisa é ter um regulador apropriado. Boa. Que a gente pega um regulador que é yoke, né? Ao que tudo indica ali pela imagem, né? O vídeo não tem uma qualidade tão boa, mas pela imagem a gente vê que é um regulador muito velho, né? Com uma capa de proteção da válvula de exaustão não no lugar, né? Fora do lugar, ou seja, a válvula de exaustão completamente desprotegida, né? Então, e ao que tudo indica, não houve o teste desse regulador ali na água, no raso ainda, colocando a cara na água e testando para ver se esse regulador realmente funciona antes de começar o mergulho. Mas mesmo que ele tenha feito isso ao longo do mergulho e ela tenha acontecido, no meio do mergulho ter entrado um graveto, alguma coisa, e isso causou o problema, de novo, isso não era para ser um problema para entrar em pânico. Né? Esse é um procedimento que a gente aprende no curso em como lidar com isso. Né? Inclusive os reguladores adequados para stage são reguladores que você consiga desrosquear embaixo d'água para consertá-lo, tirar esse graveto, tirar essa sujeira, alguma coisa, montá-lo novamente e voltar a respirar. Então você vê como é complexo o seu regulador técnico. Você tem que saber desmontar um regulador embaixo d'água e montá-lo embaixo d'água. Sem perder peça. Sem perder peça. Ou seja, sem deixar cair. Sem deixar cair. Ou seja, toda aquela bola de neve que a gente acabou de falar, de cansaço, estresse, pânico, e agora um possível engasgamento. Engasgamento por causa do regulador que está ali cheio d'água. Eu acho que ele fala isso. Ele fala sobre engasgar, né? Aqui eu acho que a gente tem também uma certa confusão de informação. Deveria ser trocado aos 21, mas aí trocou no midpoint. Né? Eu acho que teve uma confusão de conceitos, né? Sobre o que é o midpoint. A gente falava antigamente quando falava de deep stop para fazer uma parada no meio do caminho. E o midpoint só interessa no planejamento. É isso, exato. É isso. Mas enfim. A gente trocou, eu peguei o F50 que ele estava usando, né? Ele trocou, foi de 29 para 50. Então, aí aqui eu acho que é um outro ponto bem crítico, do que eu queria trazer assim. A gente falou lá no início que a gente tem todo um planejamento pré-mergulho. E a gente comentou também que a gente tem planejamentos de emergência. Então, no curso Tech, quando a gente para pensar, a gente faz planejamentos de, inclusive executa mergulhos simulados de perdi um gás de deco. Isso. Se eu perdi um gás de deco, eu tenho um planejamento backup
em que eu vou terminar o meu mergulho inteiro no meu gás de fundo. com o meu gás de fundo, Isso. ou, por exemplo, no caso Até ele tinha chegar 2 gases de deco, eu no 6 ia, né, ia mudar meu planejamento de descompressão. Você volta pro planejamento pro plano B. Isso. Você vai pro plano B, que é Isso. fazer a descompressão toda no gás de fundo e Isso. usar o O2. Aí a pergunta que me veio na forma como ele coloca que foi executado o mergulho ele fala que quando ele percebeu que estava sem o EAN 50, ele voltou para o gás de fundo. Isso. O instrutor mudou para o gás de descompressão, pelo que ele diz aqui. E quando ele chegou na metade do tempo de descompressão do EAN 50, o instrutor pegou o EAN 50, entregou para o aluno e o instrutor foi para o gás de fundo e o aluno ficou no EAN 50. Certo. Ele perdeu todos os planejamentos a partir daí, né? Fica meio confuso, mas assim, eu na minha concepção, eu acho que se é um caso desse, por proteção ao aluno, né, o instrutor teria ficado no gás de fundo, porque eu planejei o mergulho para cumprir ele todo no gás de fundo. Né? Nesse nível de mergulho aí com ar, não tem problema nenhum. Eu ficaria no gás de fundo, passaria imediatamente meu 50 para o meu aluno, deixaria ele cumprir toda a descompressão dele correta, bonitinha, porque eu quero salvar meu aluno, quero deixar ele no momento mais confortável, porque aqui não parece ser um exercício. Sim, foi uma vida real. É vida real. Foi um acidente real, né? Um incidente real. Então poderia levar ele a um problema mais sério, que é entrar em pânico e subir. Então eu passaria meu 50, deixaria ele cumprir, ficaria no meu gás de fundo, e no final dos 6 metros eu poderia compensar isso. Sim, alongar. Ficando um pouquinho mais. Até porque você cobrando dele, inclusive, isso também. Fica um pouquinho mais comigo, porque agora eu vou dar uma lavadinha. Isso. Até porque você tinha esse planejamento de perder o EAN 50. Agora, não é comum a gente ter um planejamento de perdi o EAN 50, eu vou dividir meu EAN 50 com você. Porque, pela metade. Porque a gente não teria gás suficiente para isso num alguns manuais, só. Alguns manuais antigamente até falavam de fazer cachimbo, mas é impossível. É impossível fazer isso em ideia. É impossível. Bom, esse foi um ponto que também gerou bastante pergunta da galera. Não, na metade do caminho ele foi de 50 para no final de volta e eu peguei 50. Aí a gente seguiu o processo de compressão até 6 metros, troca o gás para o 100%. O 100% é uma história de, assim, engolir uma água nessa hora desse regulador aí, que o procedimento, né, você faz a troca, esse é outro ponto interessante, hein, Du? Vai do braço para cortar, puxa o regulador, segura ele aqui e o outro aqui, né? Você tira, bota, purga e dá 3 respiratórios. Esse é outro ponto legal que eu acho da gente comentar pra galera, pra galera entender o procedimento que ele comenta aqui, né? Pelo que dá a entender, o procedimento que ele comenta é um procedimento que algumas certificadoras chamam de no-tox, é uma sequência que a gente usa para checar o que é que a gente precisa saber, para saber que aquele gás está na profundidade, que eu estou usando aquele gás na profundidade certa, que ele tem gás suficiente e, poxa, às vezes num ambiente que nem o lago, que às vezes o regulador dá uma arrastada no fundo, etc, que eu vou tirar a lama de dentro dele. Vou purgar para lavar mesmo, para tirar a sujeira. Então, só para a gente reforçar aqui às vezes o procedimento. Então, eu vou chegar na profundidade alvo, vou olhar para o cilindro que eu quero usar, vou soltar aquela mangueira. Conferir para ver se a profundidade, né? Isso. Bate contra o computador. Isso, solta a mangueira, olha para o computador, beleza, continuo na profundidade, é a profundidade do cilindro, abro o meu cilindro, afinal de contas ele tem que estar fechado. Nesse momento eu já purgo o meu regulador, porque qualquer sujidade que tiver ali nele já vai ser jogada fora. Roteio, confiro novamente minha profundidade do cilindro e a profundidade em que eu estou, e aí eu faço a troca gasosa. Eu de fato desconheço a gente fazer 3 respiradas para saber se está aberto ou não, porque na verdade o cilindro... O primeiro procedimento foi abrir o cilindro. Exato. Foi abrir o cilindro. Na verdade você abriu o cilindro. Isso, ele tinha que estar fechado, né? Então... A purga já é para isso também. Já é para isso também e tal, né? Então... Mas enfim, o fato de você dar 3 respiradas, enfim, beleza e tal. Mas assim, o que eu já ouvi alguns instrutores fazerem ao fazer a troca, né, dar 3 respiradas para depois trocar no computador. Para lavar o sistema. Aí tudo bem, porque beleza. aí você está agora realmente com aquele gás
que você trocou. Sim. Né? Você tirou o famoso flush do híbrido, né? Uhum. Você tirou o gás antigo, lavou o seu pulmão com o gás agora de descompressão e aí sim você faz a troca. Legal. Um delayzinho na troca no computador. Mas não para ver se está aberto. Não para checar o cilindro. Não para checar o cilindro. Na verdade é fisiológico já. É só para você, né, o computador não ser enganado por 3 respirações. Meio preciosismo, mas... Beleza. Por quê? Porque, vamos lá, o cilindro é o compartimento, é o circuito pressurizador ao lado, né? Quando você acopla a mangueira, a mão com tudo mesmo, é o segundo compartimento. Quando você abre o cilindro, você pressurizou esse segundo compartimento. Se você fecha o cilindro, abre e fecha ele, esse segundo compartimento está pressurizado. Isso aqui não dá. Isso aí você vê que assim, o que eu acho mais engraçado nessa história toda é justamente isso, né? Ele faz um comentário sobre o equipamento que não é a realidade, né? O segundo estágio do equipamento não está com 200 bar. Não. Pelo contrário. Né? Graças a Deus. Então, assim, o sistema correto, né? Acho que você pode explicar para o pessoal, mas o primeiro estágio reduz a pressão alta do cilindro de 200 bar para uma pressão intermediária, que é de 10 bar, e aí vai para o segundo estágio uma pressão intermediária de 10 bar acima do ambiente. Quer dizer, se o ambiente for 2 bar, está 12 lá. Né? Se for 14 bar, enfim, vai estar sempre 10 bar acima do ambiente, para você ter uma extração mais fácil. Mas nunca vai estar 200 bar. É isso. É um regulador de pressão, né? É um regulador de pressão. Ele precisa tirar a pressão do cilindro. Cada estágio vem reduzindo essa pressão para uma pressão respirável. Exato. E aí ele faz essa confusão aí, que eu não sei se ele está fazendo essa confusão porque ele está relatando todo esse problema e isso, né, deu uma confusão nele ali nessas pressões, ou se é realmente uma falta de conhecimento. Sim, a gente não sabe. E é o que a gente comentou ainda agora. É muito importante a gente ter essa noção, quando a gente está falando de mergulho técnico, a gente ter essa noção bem aprofundada do funcionamento do equipamento, né? Pra gente saber o que fazer quando... Inclusive para salvar um mergulho antes do mergulho. Porque se a gente está fazendo os nossos cheques pré-mergulhos e a gente identifica ali um problema no nosso equipamento, a gente consegue resolver isso antes do mergulho se a gente tiver o conhecimento do funcionamento dele. Eu acho que conhecer muito bem o equipamento é uma coisa meio que atrelada, né, no mergulho técnico. Você tem que conhecer muito bem esse equipamento. Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, né? O quanto a gente vê equipamentos apresentando problemas antes do mergulho, né? No mergulho técnico. Sim. Não, e o bacana é que esse tipo de chamamento que foi feito pra gente aí com relação a esse vídeo tá trazendo pra gente essa oportunidade da gente compartilhar boas práticas, né? Assim, o que é o nosso grande objetivo. Então, qualquer pessoa que tiver outros vídeos, quiser mandar pra gente reagir, manda. Cara, a gente vai conversando. Isso. E a gente pode, com isso, melhorar a comunidade do mergulho mesmo, né? Assim, a gente não tá querendo criticar ninguém. De jeito nenhum. Mas o que a gente quer, na verdade, é mostrar para as pessoas o quão diferente é, né? E o quão é complexo e por que você tem que seguir todos os procedimentos corretos, etc. Porque uma coisa que a gente vê muito no mergulho técnico é isso, né, Gui? A gente vai fazer uma excursão para mergulho em caverna. Se você tem 10 mergulhadores de caverna na água, quantas lanternas tem lá? Tem 30. Pelo menos. Não, você tem 30 lanternas. E quantos reguladores tem lá? Tem 20. Tem 20, né? Então, pra assim, dar problema. Só de fundo, né? Fora os stages. Exato. Então, assim, é diferente. Você vai para uma saída de mergulho recreativo, você vai ter 10 reguladores. Você vai ter 10 pessoas, você vai ter 10 reguladores. Você vai numa saída de mergulho em caverna, se você está levando 10 pessoas, né? Você tem no mínimo 20 reguladores, né? Fora os stages, etc. Ou seja, você pode ter numa saída com 10 reguladores 60 reguladores. E a probabilidade de um dar pau é enorme. Sim, então tem que ser tudo muito bem checado. É isso. E esse conhecimento é muito importante, né? Do que fazer. Só que quando reservatório ele é minúsculo. Então com 3 respiradas, tu seca ele. Então o procedimento é você, nessa posição de segurança das 3 respiradas, porque se secar, tu tá com o outro na mão. Isso eu acho que é um outro ponto interessante também, né, Edu? O mergulhador técnico, ele é um mergulhador que ele precisa estar extremamente ambientado e habituado com o posicionamento das coisas no equipamento dele, né? Isso é uma coisa que ele trouxe legal aí, de que se você respirar e travar e etc., você tem que estar com outro regulador. Não necessariamente a mão, como ele coloca, mas a mão na memória motora. Você tem que saber onde ele está para você tirar na hora. Exato. Esse é o reflexo que se espera do mergulhador técnico, né? E já vi direito o que eu fiz, entendeu? E aí, na hora que eu
ali. Aí eu aceito O regulador não estar com a membrana. O que ele quer dizer com isso? Né? É difícil, né? Ser o diafragma. Agora, na observação que a gente Logo fez no início, ali, que ele não tem a proteção do bigode, a membrana que ele se refere pode ser a mushroom ali a válvula de exaustão. a válvula de exaustão. Ou o diafragma. Ou o diafragma. Porque ele fala de membrana, a gente não sabe. Exato. Mas se o problema que um regulador que está sem proteção na válvula de exaustão, ele está exposto a tudo. Está exposto a pedra, a graveto, a tudo. Né? Aquela capa de proteção da válvula de exaustão não estaria à toa. Exato. O engenheiro não desenvolveu aquilo à toa. Sim. Né? Então aquilo é para proteger, né? E também para jogar as bolhas para o lado, né? Para não jogar na cara da pessoa, mas é também para proteger a válvula de exaustão, porque ela é muito crítica. Qualquer sujeirinha ali nela, ela pode impedir o regulador de ficar estanque. Exato. E aí faria sentido ser por isso que ele bebeu tanta água, etc. Como pode ter sido justamente a válvula de exaustão. Exato. Ou o próprio diafragma. Que ele comenta que não estava lá. Aí eu não consegui entender essa parte do não difícil. estava lá. E aí, só relembrando, se foi o diafragma que não estava lá, se o problema foi esse, quer dizer, o regulador estava sem o diafragma, então a falha foi na checagem logo no início. Na pré-mergulho. Aquela que a gente falou, que antes de começar o mergulho dentro da água, com o rosto dentro da água, eu tenho que respirar no relógio stage para ver se ele realmente está estanque. Pô, até explicando, Edu, para quem não conhece a composição do segundo estágio, o segundo estágio ele é formado por um diafragma, que é um silicone que vai vedar totalmente aquele copinho do segundo estágio, que quando você puxa o ar pelo bocal, ele faz uma pressão negativa ali dentro e aquele silicone ele dobra para dentro. E dobrando para dentro, ele empurra a válvula do segundo estágio para liberar gás à medida que você demanda. Se ele não tem o diafragma, você vai puxar e não vai vir nada. Em momento nenhum, dentro ou fora da água, vai só entrar água. Exato, muita água. Pode até, talvez, não sei se deu, mas talvez o nosso videomaker pode até fazer uma animaçãozinha mostrando o segundo estágio. Aí, Davi, essa é pra você. E aí, quando a gente faz aquele teste previamente ao mergulho, que o Edu comentou, a gente faz o quê? A gente primeiro identifica se ele está lá ou não, mas quando a gente faz o teste com o rosto na água, que é o teste mais importante, a gente identifica, inclusive, se ele tem alguma fissura, se ele está rachado, rasguinho. Porque com o rosto na água, na hora que você faz a pressão negativa, ele vai vir água junto, se tiver algum furinho. Ou bocal rasgado, que é muito bocal comum. rasgado, É muito exatamente. comum, né? Exato. regulador ruim, voltei com ela no final, entreguei pro instrutor, que pessoa também, o regulador tava ruim. Cara, mas assim, pânico é muito foda. É muito foda. Essa é uma constatação importante que ele traz. Exato. Você vê que ele está fazendo uma reflexão Isso. de um negócio que é realmente muito complexo. Isso. Né? É isso aí, subir e chorar mesmo. Né? Porque ele sobreviveu, né? Foi a primeira vez no mergulho que eu bati ponto de queda. Foi a primeira vez. Aqui eu acho que é um outro ponto importante do vídeo. Assim, quando a gente estava falando um pouco antes também sobre o preparo, né, o mindset, o preparo psicológico do mergulhador ali para fazer o mergulho técnico, e os mergulhos de instrução de um mergulhador em instrução de mergulho técnico, aquilo que a gente falou, né, a gente precisa conseguir fazer as pessoas, a gente como instrutor, né, é isso que a gente busca aqui na Lagão, a gente precisa fazer o aluno chegar nesse ponto de quebra em momentos em que o ambiente é controlado, né? Isso, onde não está em deco. Onde não está em deco. Porque se ele quebrar, a gente vai para a superfície. Se é para a superfície, exato. Está resolvido. É isso. Então, assim, eu acho que é justamente isso. Eu acho que o mais importante do instrutor de mergulho técnico é não ter pressa. Mergulho técnico não é não é uma coisa para você fazer com pressa, fast food, etc. Então você precisa dar tempo ao tempo. Tem muitos alunos que a gente segurou, né, Gui? Muitos. Ficam chateados, ficam tristinhos, mas é para a segurança deles, é para a sobrevivência deles. Né? Então a gente não deixa o cara progredir enquanto ele não mostrar para mim que esse tipo de problema é um problema trivial. Sim. É um problema bobo. Né? Então, enquanto ele não estiver tranquilo em pegar um regulador que está entrando água, perder a máscara, né? Perder o condutor principal, etc., eu não posso colocar esse cara em teto. Eu tenho que deixar ele ali ainda trabalhando, até que isso não seja um problema para ele. Até que ele lide com isso sem entrar em pânico.
Sim. Né? Que ele lide com isso de maneira tranquila, né? Como uma coisa corretineira. Sim. Né? Tem que virar rotineiro. Tem que virar automático, né? Tem que ser uma resposta automática. Isso é automático e rotineiro. Não é que não vai ter problemas, é a forma de reagir aos problemas que tem que ser uma coisa mais fluida, né? E eu acho que para todo mundo que pretende entrar no mergulho técnico, tenha sempre em mente o seguinte: durante o curso de mergulho recreativo, é falado o tempo todo, né, Gui? Assim, olha, isso aqui nós vamos treinar, porque caso um dia, né, em uma rara eventualidade, isso aconteça, etc., você vai saber o que fazer. No mergulho técnico, tudo que você treinou vai acontecer. Um dia vai acontecer. Já aconteceu comigo, já aconteceu contigo, alguns ainda não, Sim. mas um dia vai acontecer. Então a gente precisa no mergulho técnico entender que tudo que é treinado vai acontecer. E é por isso que o manual fala sobre isso, né? O manual fala, cara, ó, você vai aprender coisas que talvez nesse momento você não entenda o porquê. Não entendo por quê. Você vai aprender o procedimento, você vai aprender a executar tudo aquilo, mas pode ser que nesse momento você não entenda o porquê. Agora, à medida que você vai adquirindo experiência e consistência no mergulho técnico, você começa a entender os porquês de algumas coisas. Exatamente. E aí é onde a gente precisa chegar no ponto de falar sobre complacência, né, Du? Isso a gente fala em curso de Rebreather o tempo todo, né? Assim, o nosso cérebro está sempre buscando atalhos para tudo que a gente faz. Então ele quer cortar caminho, ele quer otimizar o que a gente faz. E no mergulho técnico, a gente tem que lutar contra isso com o nosso cérebro o tempo todo. Eu costumo dizer que o mergulho técnico ele é formal. Isso. Você tem que seguir by the book, fazer checklist no papel mesmo, entendeu? Porque ele tem que ser formal, ele não pode ser informal, ele tem que ser realmente seguido a pé da letra e ticado cada item. Então, esse item, por exemplo, do regulador de stage é um item que deveria ter sido ticado, deveria ter sido verificado, entendeu? By the book. Né? Quase que, se possível, numa prancheta, melhor ainda, porque aí não esquece. Nosso cérebro, ele busca atalho, não tem jeito. E de vez em quando ele nos engana, né? Você pensa que fez e não fez. Então, tem que estar na checklist mesmo ali. E é por isso, mais uma vez, que a gente faz tudo em dupla. Tudo em dupla. Tudo em equipe. Então, se você tem uma equipe, se você tem o checklist formal e você tem uma equipe cobrando um do outro, e é aquilo, né? Não é ser chato, né, Du? Na verdade, a gente sempre fala isso em curso também, que é assim, cara, quando você vira um mergulhador técnico, você acaba se tornando uma pessoa mais seletiva de com quem você mergulha. Porque você acaba precisando se juntar a pessoas que tenham o mesmo apego a processos e a procedimentos que você tem. Porque se ele não segue o procedimento, ele coloca a sua vida em risco também. Né? Então a gente vai acabando se tornando mais seletivo quando a gente vai para o mergulho técnico. E é isso, né? No mergulho técnico não precisa ser errado para ser divertido. Né? Você isso. pode fazer certo e ser divertido. Então assim, eu acho que tem um longo caminho aí que a pessoa tem que seguir. E se ela já desde o início, né, já está pulando procedimentos logo durante o treinamento, né, imagina depois que ela estiver sozinha com ela mesma, né, se ela vai seguir alguma coisa. Quer dizer, se durante o treinamento ela já não está usando o regulador correto, já não está, né, com o regulador funcionando corretamente, porque está com a capa da proteção e etc., usando o regulador yoke, quer dizer, então já não é um procedimento correto. Né? Já não é um procedimento correto. E a gente não pode normalizar isso, né, cara? Não, a normalizou onde acontece acidente. Onde acontece acidente. Que é o famoso desvio. Normalização do desvio. Normalização do desvio, que é um curso sensacional que o PP dá, né? Exato. Que é a normalização do desvio. Exato. E a gente acaba muitas vezes ficando com a pecha de ser chato, né, quando vira mergulhador técnico. Por conta disso, por ser apegado a esses procedimentos. Eu acho que isso, assim, aqui no Lagão, a gente busca implantar, vamos colocar assim, esse mindset desde o curso básico. Isso. Então aqui, desde o curso básico, a pessoa faz o exercício de piscina dela, no trim, flutuando. Puta que impossível, eu te mostro o vídeo. Vários. Dá muito mais trabalho pro instrutor? Dá. Muito. Mas muito mais trabalho. Mergulhador, né? Mas a gente está formando um mergulhador de fato. Que repete exercício. É isso. Então é muito mais fácil quando a gente começa, desde o início da carreira do mergulhador, mostrar para ele que ele precisa se preocupar com isso. Mostrar para ele que, às vezes ver uma foto de um mergulhador ajoelhado num manual falar assim, cara, que momento que você está ajoelhado quando você vai mergulhar, né? Então, pra que eu preciso fazer meus exercícios ajoelhados? Agora, quando você chega no mergulho técnico com uma cabeça já toda preparada de que, tudo eu faço ajoelhado, tudo eu faço apoiado em algum lugar, tudo eu faço... Tudo eu preciso botar a mão, tudo eu preciso colocar a mão. Apoiar, exato. A gente chega no mergulho técnico de um jeito muito mais complexo de desenvolver um mergulho técnico mais fino, né? Dá mais trabalho. Dá bem mais trabalho. Vem com muitos vícios. Vícios. Então assim, eu acho que nessa linha
É muito importante a gente, quando está buscando mergulho técnico, a gente, cara, entrar na internet mesmo e pesquisar trocentas mil fontes, assim. A gente não pode, isso eu falo para os meus alunos, inclusive, assim. Meus alunos, eu falo durante a aula, cara, não acredita só no que eu estou falando. Entra na internet, busca vídeo, traz informação, busca literatura e etc. Eu acho que no mergulho técnico, eu acho que as pessoas deviam usar o mesmo critério que tem no manual da Sociedade Americana de Espeleologia, de caverna, né? Você vai fazer o curso de mergulho técnico com alguém, 3 perguntas você pode fazer, né? Primeiro, esse cara foi indicado pelo seu melhor amigo? Segundo, quando foi a última vez que esse cara deu esse curso? Né? E terceiro, quantas vezes ele deu esse curso? Né? Então, assim, eu acho que se você tem esse cuidado de ver, cara, deixa eu conversar com as pessoas que fizeram o curso com ele, de tech, o que eles acham? O que eles acharam do instrutor? Como é que foi? Eles acham que ele é consciente? Acham que ele é responsável? Acham que ele faz as coisas certas? Acham que ele segue todos os procedimentos? Então, faça essas perguntas. Com certeza você vai achar um excelente gestor no mercado, se você se preocupar em fazer essas perguntas. Sim, sim. E aí você vê que ele até comenta, né? Foi no momento de instrução, né? Quer dizer, então ele até meio ali ressentido, não sei, parece. E ele quer continuar no futuro, né? Que bom, mas espero que tome mais cuidado. A gente, eu tenho muito, tive um instrutor que você conhece muito bem, que assim, desde o meu primeiro curso técnico que eu fiz muitos cursos com você, quase todos os cursos eu fiz com você, e que sempre me levou a situações de estresse de verdade. E que, por vezes, a gente chegou a bater boca saindo da água, não sei o quê, de briga, cara, que merda, pra que você precisa me fazer passar por tudo isso? Isso, exatamente. E hoje não, mas depois de muitos mergulhos técnicos, etc., eu olho pra trás e falo assim, puta, se eu não tivesse tido uma preparação como eu tive, talvez eu não tinha lidado daquela forma com as situações que eu passei. Exatamente. Então, a gente vê com a experiência. Do instrutor, né? É isso. A gente vê com a experiência que, assim, cara, não existe. Não existe excesso de treinamento, né? Não. E eu falo isso porque, cara, eu dei treinamento de mergulho técnico pro meu irmão. Exato. E o Gabriel fala isso o tempo todo. E o medo. O Gabriel olhava pra mim assim, e o Gabriel chegou em pontos de quebra, como ele colocou aqui no vídeo, várias vezes. Sim, os alunos vão ser normalmente em todos os cursos, né? O objetivo nosso como instrutor é fazer que isso aconteça num ambiente controlado. Só que num ambiente controlado sem deco. Né? Sem deco. E aí o ponto que eu queria chegar nesse fim aqui era assim, o cuidado pra gente não pensar que, você falou isso ainda agora, né? A gente não vai estar sempre com o instrutor. Então assim, chegar no ponto de quebra é importante? Para eu saber o meu limite, eu me conhecer. Agora, o ambiente de instrução ele precisa estar muito bem controlado para aquele ponto de quebra não me levar para uma situação de problema na instrução. Porque vamos juntar aqui a bola de neve que foi se formando. Estresse, exaustão, distância, porque na hora que ele cita que teve uma crise de pânico, ele estava afastado da equipe dele. E pelo que deu para entender, não era ainda na parte no regulador. Não foi antes. Foi bem antes do regulador entrar água. Exato. Que geraria normalmente uma ansiedade enorme. É isso. E aí, olha a bola de neve. Então na hora que ele estava numa crise, que ele cita que estava numa crise de pânico, ele estava completamente afastado da equipe dele. Imagina se aquela fosse a hora dele trocar pro EAN 50. E aí ele começasse um engasgamento como aconteceu, da forma como ele cita. Vira uma super bola de neve. Então, a gente precisa cuidar para que a gente esteja em situações de treinamento, mas que sejam situações de treinamento controladas. Porque se ela não é controlada, ela não é uma situação de treinamento, é uma situação real. É uma situação real, exatamente. Né? E assim, eu acho que resume, e assim, eu acho que o papel do instrutor também é fazer com que o aluno passe por tudo isso sem que isso gere um estresse pós-traumático, que é o que parece ali, né? Então, assim, sem que isso gere na pessoa um estresse que ele vai levar isso como um trauma e fique na dúvida se ele vai voltar ou não. Ele fala ali, talvez vamos ver no futuro, né? Quer dizer, então ele joga para frente isso. Por quê? Porque justamente colocou ele numa situação de estresse porque ele não está preparado para aquilo ainda. Se ele tivesse treinado mais antes, sem deco, né? Para poder passar por todas as situações que ele passou, ainda sem deco, ele estaria numa situação real, que pode acontecer, óbvio, mesmo com tudo perfeito, mesmo com o regulador zerado, né? Você pode ter um problema, ele teria lidado com isso de maneira normal.
Porque ele falou assim, eu já treinei isso aqui. Uhum. Entendeu? Então eu sei como lidar com isso. Sim. Então ali parece que ele não tinha nenhum conhecimento de como lidar com isso. Né? Então não foi treinado antes isso. Né? Então é isso. E aí a gente perde um cliente. A gente perde um mergulhador. A gente perde um cara que poderia ser um puta mergulhador técnico. Né? Por quê? Porque leva esse estresse, leva esse trauma e fala assim, então não vou mais mexer com o mergulho técnico. Não é pra mim. É isso. Às vezes é pra você, só que você não foi... A forma como foi feita... A progressão não foi isso. gradual, não foi devagar. Né? Se você, fazendo um paralelo aqui, né? Se você é um faixa branca e entrar no campeonato de judô e vai lutar com faixa preta, você vai desistir do judô. Sim. Que você não vai conseguir nem olhar pra ele. Não vai nem olhar pra ele. Então assim, você não está preparado. Tudo tem um caminho. No mergulho é igual arte marcial, tem uma faixa. Né? Tem várias faixinhas. É um processo. Né? É um processo. Você tem que crescer aí muito. Né? Curta o processo. Não queira só a certificação. Né? Isso, curta o processo. Não, pelo amor de Deus. Certificação não vale nada, não salva de ninguém. É isso. É isso. Entendeu? Isso aí, Edu. Cara, que bacana esse momento aqui da gente trocar essa ideia, da gente poder mostrar a forma como a gente faz as coisas, mostrar a forma como a Lagão faz as coisas, especialmente aqui para Brasília. Isso. Mas assim, o mais importante de todos é como que a gente consegue trazer um ambiente mais seguro para a comunidade de mergulho de Brasília. Né? A gente tem, como a gente disse lá no início, uma facilidade muito grande de fazer mergulhos aqui em Brasília, uma facilidade muito grande de fazer mergulhos técnicos em Brasília, e a gente precisa cuidar para que isso não se torne um ponto de complacência. E isso é uma coisa que é muito fácil de acontecer. E as pessoas têm que entender que é uma comunidade. Né? É uma comunidade. Quer dizer, o erro de um pode resultar na proibição do mergulho para todos. É isso. É isso. E além da proibição, se a gente for pensar em mercado, você vai ter, pode até não ter a proibição em si, mas você vai ter o afastamento de potenciais mergulhadores futuros. Acharem que é mais perigoso do que o que realmente é. Né? A gente não precisa disso. Então assim, cara, muito obrigado pela disponibilidade, por vir aqui, pela parceria de sempre. Estou à disposição aí do Lagão Dive Club e acho que deveria realmente continuar, acho que deveria ter mais desses, né? Desses bate-papos aí. Estou à disposição. Legal. E aproveitando o gancho que o Edu está trazendo, cara, esse com certeza vai ser o primeiro de muitos. E com o Edu, quantas vezes ele puder vir aqui, obviamente, mas também com vários outros especialistas. Isso. Então a gente pode trazer especialistas, cara, de vários ramos do mergulho para a gente trocar essa ideia. E se você tiver um vídeo que você viu e que você olhou e falou assim, caraca, é isso mesmo? Será que dava para ser diferente? Tem alguma forma de fazer ser menos diferente do que aquilo? Cara, chama, manda aqui, que eu tenho certeza que a gente vai sentar e vai bater um papo pra gente comentar, não é isso, Edu? Vamos sim. Fechou. Então é isso, galera. Obrigado pela atenção e curte, compartilha, segue, faz de tudo aí, porque quanto mais bombar, mais fácil é pra gente conseguir fazer novos vídeos e trazer pontos interessantes pra comunidade do mergulho, beleza? Um abraço, galera. Vamos nessa.